Queria que você colocasse as duas receitas. Hum. A primeira delas, queria que você colocasse a receita do jejum pela religião milenar do Islã. Uhum. Então, o que falava, né, ou melhor, o que fala a religião, Uhum. do que tem que ser o jejum e qual o motivo dele. E aí depois eu queria que você colocasse a versão do entendimento moderno do jejum para quem está em casa, talvez aplicar em sua vida, inclusive nós mesmos. Exatamente. É que ultimamente Uma pergunta Eu já pessoal. lanço o desafio pra vocês. Ah. Eu lanço o desafio pra vocês fazerem uma semana só da forma que eu vou explicar e você vai ficar, você vai ficar surpreso. Você não vai parar, porque o biotipo dele é diferente. Você vai sentir tão bem, que você vai falar, eu quero saber mais disso. Bom, no islamismo, né, Uhum. não é só no mês do Ramadã, que é um mês sagrado dos muçulmanos, de purificação e tudo mais. Você pode fazer isso. Na verdade, no islamismo, a gente celebra qualquer ocasião jejuando. Uma ocasião legal, vamos jejuar. Olha, então, tem um significado. Como é que acontece o jejum no islamismo? Começa desde a alvorada, antes do sol nascer, tem um espaço ali de 1 hora antes do sol nascer. Antes desse período, você pode comer e beber tranquilo. Começou esse período até o pôr do sol, você não pode introduzir nada para dentro de você. Nem Nem água. água, nem comida, nem nada. Aí você fala, pô, mas isso é judiação. Primeiro, pro pessoal que fala isso, eu tenho alguns dados importantes. O ser humano suporta pelo menos 40 dias sem comer, vivo. E sem água consegue ficar mais que 5 a 7 dias. Tá? Então, assim, de viver. Então, morrer disso você não vai morrer. Tá, então é de sol a sol. É o sol Antes do nascendo e sol. sol se É pondo. o sol nascendo na questão, como fala, de horizonte, a gente chama, né? Não é o sol nascendo você vendo o sol raiar lá, não. Antes dessa parte, 1 hora antes disso, a questão da alvorada ali, essa parte. Que é 1 hora... 5 da manhã. Não, agora tá mais cedo. É. Agora tá por volta de umas 4h20. É que muda, né? Tá, então 4h20 a pessoa come o que quiser, é isso? Come o que quiser, Tá. bebe, né? É. Aí começou o jejum, vai até o pôr do sol, que hoje tá dando 6h20, 6h25. Aí volta a comer. Aí volta a comer normal. Tá. Não pode fumar, não pode Sim. E não é sobre jejum, é que até os muçulmanos caem nesse erro, eles acreditam que é só não comer, beber e fumar. É muito além. Você tem que dosar suas palavras, você não pode se comportar de uma forma, né, negativa, você não pode fazer mal a ninguém, você tem que... É um momento de inflexão. E aí que vem a sabedoria divina. Uhum. Para você ter essa inflexão, você precisa estar com o estômago vazio. Você não consegue fazer uma coisa que você precisa muito de estômago cheio. Vai lá, come uma pizza e vai estudar. Vem fazer o podcast aqui. Você não consegue. Você tá pensando lá no seu estômago. Então, assim, tem tudo em caixa. Uma sincronia maravilhosa. Aí você fica sem comer, introduzir nada. Fumar, tá? Aí, chegou no horário ali, você quebra o jejum. Lógico que tem a forma científica adequada para quebrar, mas a galera também, até os muçulmanos não seguem. Faz aquela mesona cheia de comida. Ah, tem um banquete, é isso? Aquele banquete, Tá. isso aí é cultural. Isso não é Uhum. religião. Porque tem diferença, o pessoal confunde muito entre cultura e religião. Acho que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe. Não é assim. O islamismo é religião. Assim como existe católico libanês e católico brasileiro. Então, né, a cultura árabe é uma cultura que, em muitos casos, isso é forte, então, em muitos pontos, muitas questões, ela vai contra a religião. Tá, entendi. A fartura, por exemplo, eles acham que isso é maravilhoso. Uhum. A religião prega por um minimalismo, pela compartilhar o que você tem, é você ser leve, é você não ser uma pessoa que está apegada a algumas questões como a sua reputação social, ao excesso, né? A cultura não é excesso, é esbanjar. Em muitos pontos, eu não vou citar quais, porque são muitos pontos. Então, assim, só para falar da diferença, Uhum. né? Então, essa questão do jejum no islamismo, né? Agora, E quantos dias são, desculpa? Então depende do mês lunar, Ale, porque assim, tem mês lunar que são 28 dias, tem mês lunar... 28 a gente dias observa, a gente faz, né, alguns observam a lua, tem que ver a Uhum. lua e fala, pronto, nasceu. A lua, não começou a nascer a lua, é o novo mês lunar. Ou alguns fazem cálculos, eles sabem, esse dia vai nascer a lua, então esse é o novo mês. Então depende do ano, tem ano que é 28, tem ano que é 29. então dentro de um ano... Tem um mês, são esses um mês 28, específico. 29. Chama um mês de Ramadã, um mês lunar. Tá, e aí é exatamente isso. Então é antes do sol nascer e até o pôr do sol.
Isso. Com nenhum Pode consumo de introduzir nada. nada. E também manter uma energia positiva com relação à vida, à sociedade. e Seu tudo mais. comportamento, Tá, exatamente. seu legal, comportamento. entendi. Então, beleza. Esse é o jejum No islamismo. do Islã, tá. É bem simplificado, né? Agora, a questão do jejum na parte da medicina, da nutrição, vamos colocar jejum como dieta aqui, depois a gente vai para medicina integrativa. O jejum como uma dieta simboliza 2 períodos. O período que a gente chama de abstinência, que você não vai comer, e o período que chama de janela, a janela que você vai comer. Por exemplo, eu vou decidir, são protocolos. Tem protocolo de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas, 30, 48 horas. O que é isso? Por exemplo, protocolo 16 horas, são 16 horas sem comer nada que tenha caloria para o seu organismo. Só água, café sem açúcar e chá sem açúcar. Só. Então vou fazer o protocolo 16 horas. 16 horas é muito simples. Se eu faço minha última refeição 6 horas da noite ali, das 6 às 6 do dia seguinte já são 12. Já são das 6, são 12 horas. 12. Se você pular o café da manhã e ir até o almoço meio-dia, já são 6 mais 12, 18 horas. Você vê 18 horas. Sim, basicamente você pula o café da manhã. Pular o café da manhã. Chá, água, café não conta. Chá, Sem café sem açúcar. açúcar. Não conta. Se você fazer, por exemplo, eu janto 8 horas. Porque você tem que jantar distante do horário que você vai dormir. Isso é muito importante. Que é um dos conceitos fundamentais da medicina. Então, eu jantei às 8, ali de boa. Você vai lá ler hoje, vou fazer minha última refeição às 8 horas. Olá, acordo lá às 8 horas, já deu 12 horas aqui. Hoje eu não vou tomar café da manhã, eu vou só almoçar. Você fez 16 horas de jejum. Simples assim. As pessoas falam, mas não consigo. Eu falo assim, se você não consegue, você tem que procurar um profissional para te ajudar. Porque isso é fisiológico, você não está conseguindo fazer o natural do seu organismo. O problema não é que você não consegue, o problema é que você está viciado em comida. Você está viciado naqueles alimentos que criam um sentimento de dopaminérgico, né? De relaxamento, de felicidade, através da comida. A gente sabe que o açúcar hoje é 8 vezes mais viciante que a cocaína. Né? Ele te traz aquela satisfação, né? As mulheres sabem bem disso, né? Tá TPM, come uma barra de chocolate, tá tudo certo, mata leão. Então os alimentos têm efeitos, né? Sedativos que criam, estimulam os neurotransmissores, mexem nos neurotransmissores cerebrais. Então, é simples. Muitas vezes você saiu de casa correndo, você não tomou café da manhã e ficou até o almoço. Quantas vezes isso acontece? Só quando você fala jejum, a pessoa já trava. Então, enfim, essa é a dieta do jejum intermitente. Essa daí eu meio que faço até que bastante. Mas vem o adendo mais importante. Mas é que já me falaram que não funciona muito, porque pra mim é bem fácil de aguentar esperar até o almoço. Não é esse o problema. Porque vem o adendo aqui. Aham. Eu falei sobre o tempo de abstinência, mas tem o tempo da janela. Jejum, a dieta do jejum intermitente não é sobre quanto tempo você fica sem comer. É o que você come na hora de comer. Não adianta nada ficar 16 horas sem comer, chega a hora de comer como pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante. Você não vai ter nenhum efeito do jejum ali. Então, é fazer esse período e quando você for introduzir o alimento, quando o seu estômago está pronto para receber aquele alimento, você coloca para dentro do seu organismo coisas que seu corpo fala, pô, obrigado. Vai te dar mais energia, vai equilibrar seus hormônios, vai equilibrar seus neurotransmissores, vai diminuir a carga de intoxicação e inflamação no seu organismo. E quando você faz isso com frequência, o corpo vai se limpando e nutrindo, nutrindo. Não tem mais espaço para doença. Aí a pessoa começa a ter uma melhora exponencial. Né? Essa é a dieta do jejum intermitente. Né? Agora, no conceito de jejum na medicina integrativa, ela vai muito além. Ela tem esse elemento de melhorar a parte cognitiva. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, né? Eu fico de jejum. Porque ali eu consigo raciocinar melhor. Por quê? O que tem a ver? Nossa, se eu ficar sem comer, eu passo mal. Não é assim que funciona. Você passa mal, o que as pessoas confundem, né? Isso é bom você saber. Por que as pessoas têm dor de cabeça, ficam tontas, se sentem fracas quando façam jejum? Sabe por quê? Vício? Por causa do vício, a abstinência. Pra você ver o tanto que a comida é viciante. Você começa a ter abstinência, igual um drogado. Uma droga. Eles acham que é do jejum. Não é. Você tá é a exteriorização de um vício que você está vivendo. E tem que passar por isso, não tem jeito. Então, a pessoa passa por isso, acho que do jejum, mas quanto menos eu coloco alimento no estômago, aliás, o sistema digestivo é um dos sistemas que mais gastam energia no nosso organismo. Então, se você é uma pessoa que não tem energia e está mandando
o sistema que mais gasta energia funcionar, nem o sistema vai funcionar e você fica mais sem energia ainda. Tem muitas pessoas cansadas justamente por causa dessa equação. Elas têm pouca energia, não abastecem energia suficiente com sono, não têm um condicionamento físico mental bom, estão intoxicadas. E ainda come excessivamente, estimulando, pedindo para o sistema que mais gasta energia funcionar. Então eu não tenho energia e estou gastando demais. Aí a pessoa muitas vezes ela começa a ter sintomas, né, que são hoje em dia chamados de sintomas de depressão. Porque ela não tem energia para sair, ela não tem... e confunde a depressão com uma pessoa sem energia, uma pessoa fadigada, uma pessoa esgotada, e começa a tomar remédio psicotrópico, sendo o problema era a falta de energia no organismo, né? Então isso é importante, né? Agora, a questão, então quando eu não vou comer, eu não coloco alimento no meu estômago, esse sistema que gasta muita energia vai sobrar energia no meu organismo. Essa energia ela vai para os órgãos vitais. Cérebro, coração, rim e pulmão. São os órgãos que você não consegue ficar sem, né? Então, quanto mais sangue chega no cérebro, mais sinapses você ativa e maior clareza mental você vai ter. Com Tranquilamente. certeza. Tranquilamente. Isso é uma informação forte, mas é a realidade. Se investisse o tanto que se investe em desenvolver medicamentos novos, de dinheiro, atenção e consciência em trabalhar questão emocional, melhorar o comportamento do ser humano, mudar seu estilo de vida, e isso fosse implementado na nossa cultura, a gente já está vivendo uma outra realidade, onde você não teria farmácia em toda esquina e todos estão vendendo, hospitais vazios, né, as pessoas felizes, se amando, se tratando bem, desejando bem aos outros e vivendo em harmonia.